Olá, produtor! E eu resolvi fazer um vídeo bem aqui, ó. Olha aqui. Pergunta o que essa fita tá fazendo aqui sem ter uma linha de moringa aqui. Isso é coisa de colaborador, vocês estão vendo, né? Que a gente tem que ficar de olho. E aqui, ó, tem um bichinho aqui que ele tá cortando as mangueiras, que a gente já tá fazendo aqui. Estamos fazendo aqui pegando esses pneu grandão que o povo larga aí nas oficinas. A gente tá pegando, cortando para poder, deixa eu colocar aqui que o sol tá, para poder a gente dar água, né, pros bichos. Chega essa época mais quente do ano, né? Os bichos querem o quê? Beber água, né? Olha como é que tá a moringa aí, coisa mais bela. Esse vídeo eu vou falar sobre a irrigação na lavoura de moringa, né? Olha aí, como vocês podem ver, aqui é a área de gotejo, né? Olha que bonita que tá essa área, rapaz. Que chique. Olha isso, gente. Bonita, né? Vou falar com vocês sobre irrigação na lavoura de moringa, né? Primeiramente, eu quero agradecer a você, produtor, que tá aqui no canal com a gente. Tá? Eu tenho certeza que essa buzina, na hora do vídeo, é o Noah, meu filho. Como eu tô distante, gente, essas buzinas vão ficar suando, sabe? Soando bem assim distante, mas vocês não reparam não, tá? É normal, é criança, é animal, é gente, é colaborador e enfim. A gente não pode parar, né? Meu Deus, vai atrapalhar o meu pensamento, meu filho. Mas não vai atrapalhar não, vai dar certo. Foca aqui que vai ser sucesso. Irrigação é um assunto que é muito importante, né? Muitos produtores aí estão utilizando a irrigação para poder colher moringa o ano todo, né? A gente está aqui hoje no litoral. Estou aqui em Parnaíba, Piauí. Solo arenoso, muito quente. Tô suada aqui gravando esse vídeo para vocês. Mas eu vou falar para vocês, vale a pena ficar até o final para vocês entenderem como é que funciona e qual que vai ser a melhor forma de trabalhar com a irrigação na lavoura de moringa. Vamos lá, vamos com tudo. Importante lembrar que até o uso do calcário no solo ele é importante para a nossa irrigação. Só para vocês terem ideia, se vocês não pegou esse assunto que eu falo sobre calcário, né, a importância do calcário até mesmo para poder receber irrigação, tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse, só para vocês ir lá e assistir, para vocês entenderem um pouco da importância do calcário, até mesmo para quem vai irrigar, certo? Então é muito importante, gente, eu falo para vocês, tudo, se a gente fosse fazer na ponta da caneta, a gente vai ver que a gente não é que a gente vai estar gastando, pô, muita gente vê como gasto, mas é como investimento da forma correta, é reduzir gastos. Porque se você sai igual adubação, eu saio adubando naquela loucura, não sei o que meu solo está precisando, eu estou fazendo o que? Um investimento sem a informação exata. Porque eu não sei o que meu solo está pedindo, então eu estou fazendo aquilo que dá na cabeça. Então por isso que a análise de solo é importante. A análise de solo vai determinar o que eu preciso fazer para o meu solo, o que eu preciso fornecer para ele, né? E a irrigação. Eu vou trazer aqui o contexto da irrigação, por exemplo, no pivô, né? Vamos lá. Quando a gente vai trabalhar com a moringa na área do pivô, né? Isso já vem aí uma questão que deve ser muito bem avaliada pelo produtor. Por quê? O produtor, antes dele fazer o projeto da moringa, ele precisa conhecer e saber que tem algumas coisas que a gente ainda não conseguiu, não conquistamos, como, por exemplo, o herbicida para moringa, né? Ó, o barulhinho aí, ó, da irrigação. A gente não conseguiu herbicida ainda para moringa, né? Estamos trabalhando ainda. Se você está assistindo esse vídeo, conhece aí doutores, pessoas, químicos, né? Pessoas aí que fazem trabalhos com herbicida, ajude-nos. Vamos juntos fazer esses resultados darem certo. Imagina, né? Uma empresa que encontrar o herbicida para moringa tá feita no mercado, né? Então, a gente vê que, por exemplo, em áreas onde tem o pivô, dá certo? Dá. Só que o produtor ele vai ter que ficar de olho, porque quando ela tá nesse estágio aqui, ela já sombreou. Então ele não vai ter aquela preocupação, ó. Ó como é que tá lá o pé da moringa lá, ó. Ó lá, tá vendo? Eu quase não tenho mato, eu tenho uma palhada aqui que eu fiz, né? Com a própria área da banana, eu tenho uma área de banana aqui, eu colhi as folhas da banana, joguei aqui
Então eu fiz uma camada, eu fiz uma palhada aqui, ó. Então é um mato ou outro que tem. Então na área do pivô, quando tá nessa altura aqui, ela já fez o quê? Já sombreou. Só que para ela chegar nessa altura, vamos supor, o produtor saiu do final das águas, colheu a moringa e ela tá rebrotando. Já tá aqui, ó, como por exemplo, já chegou a época da seca, né? Então, aqui o produtor, dependendo da altura que ele tiver, que a planta tiver, o produtor vai ter que ficar atento ao que? As plantas invasoras. Porque o pivô vai molhar a área completa. Então, às vezes, ele tem uma folha estreita, uma folha larga, ele vai ter que ter o quê? O manejo dessas plantas invasoras. Então, ele vai ter que fazer o quê? Uma boa limpeza ali no iniciozinho, se ela tiver muito pequenininha, né? Para o mato não passar dela. Então, a gente ficar de olho nesse momento, produtor. Eu tenho produtores que, por exemplo, fizeram a irrigação na época que as águas passaram, né? A época das águas passou, começou a irrigação no pivô. Teve o quê? Problemas com plantas invasoras. Então, eu tenho que pensar muito bem qual é a época que eu vou começar o meu projeto de moringa. Então, pensa aí. Partindo para o lado de que a gente tem aí trabalhos, né, com a irrigação por gotejo, que é algo bem econômico, né? Porque eu vou fazer a irrigação local. Isso é muito bom para a questão do combate às plantas invasoras, né? Igual aqui eu mostrei para vocês, a rua fica limpa. A rua fica limpa, ela não fica com aquele mato, porque o mato, se vir, ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir bem aqui, ó. Isso aqui é uma cobra? Rapaz. Olha, é uma cobra morta. Eu, hein, já tinha pisado em uma e matei uma sem ver esses dias. Então, é isso aí, gente. A gente tá na área, é isso mesmo, né? Tem que tomar muito cuidado, usar perneira, né? Então, a gente, quando faz a irrigação por gotejo, a gente tem ali, para quem vai fazer a fileira dupla, né? Ele consegue irrigar 2 linhas, né? E lembrando que de uma linha na outra é 30 centímetros. E na rua a gente trabalha com 1,20 a 1,5, depende do maquinário que vai colher a moringa. Então, uma fita de gotejo consegue irrigar 2 linhas de moringa, né? A gente tem os produtores que tem os aspersores. O aspersor, ele também dá e lembra um pouco a ideia do pivô. Então, eu vou só dar um exemplo aqui novamente. Se eu vou trabalhar com a moringa e o meu primeiro plantio é no final das águas, né? Acabou as águas, vou começar a plantar a moringa. Então, a gente vê que o produtor ele não vai ter tanto problema com plantas invasoras na opção de irrigação por gotejo. Já na opção de aspersor e pivô, a gente tem aí, né? Quer falar comigo? O que foi? Eu vou deixar a bomba ligada ali, deixa eu ver aqui pra cá. Acabou aquele lado ali, vou dar uma carreirinha. Tá, vai lá. Mas você não esquece não. Esqueço não. Que horas que você ligou a caixa? Agora, vou ligar agora ainda. Tá, beleza. Fechou. Então, Manel aqui tá correndo, tá tomando moringa e tá correndo 2 vezes por dia. Vou desligar a caixa daqui a pouco. Então, a gente vê que essas áreas onde tem o pivô e o aspersor, a gente mesmo depois da época das águas, e o produtor vai fazer o seu primeiro plantio depois da época das águas, ele vai ter que controlar as plantas invasoras. Gente, quando eu falo controle de plantas invasoras, o primeiro e o mais difícil é no primeiro plantio. Prestem bem atenção, não é que o restante sempre eu vou ter problema. Não é sobre isso, é o primeiro plantio. Produtor, o primeiro plantio de moringa, a planta, ela não desenvolve tão rápido como, por exemplo, o mato que já está adaptado àquela sua área. Então, a moringa, ela, no seu primeiro plantio, ela é mais trabalhosa sim, tá? Primeiro plantio de moringa é mais trabalhosa. Eu tenho produtores que não tiveram esse trabalho, como eu estou falando aqui para vocês, porque eram áreas de pasto. Então, eles não tinham essa questão de plantas invasoras como folhas largas, né? Então, eles faziam a dissecação, tem o cletodin que eles utilizaram, né? Então, eles não tiveram esses problemas. Mas eu tenho um produtor que tem de tudo. Tem de tudo. E não faz controle, então todo ano vai ter aquela dificuldade toda, né? Então, o produtor ele precisa ver aí as alternativas. Então, a número 1 é o cultivador, que é muito utilizado. Eu quero pedir a minha equipe para poder colocar a foto aqui do cultivador, tá? Coloca aqui a foto.
do cultivador, que ele pode ser utilizado atrás, né? Ele vai atrás do trator, então tem como ajustar para poder passar nas ruas, tá? A segunda opção, coloca aqui até uma foto aqui da enxada rotativa com o Tobata. Coloca aqui pro pessoal ver a enxada rotativa com Tobata, tá? Colocou? Beleza, essa aqui é o Tobata. Né, às vezes vai estar passando até um videozinho, que eu tenho um videozinho também. E a gente também tem a outra opção, que é o que? A enxada química, desenvolvida pela Embrapa. Olha aí que bacana. E também tem aí a capina, né? Então, assim, você vai fazer de acordo com a sua realidade, produtor, tá? Qual é a quantidade de água que eu devo fornecer para a moringa? É uma pergunta muito frequente também. É importante você, produtor, fazer um projeto técnico na irrigação, porque a vazão de água, a quantidade de água, o que vocês têm, gente, é de acordo, eu não posso chegar aqui e falar, você vai oferecer 400 milímetros por ciclo. Não, tem que saber o que você tem disponível, o que você vai ter disponível. Por exemplo, em solos arenosos, igual a gente está aqui, o clima está muito quente. A moringa aqui nesse estágio, ela já sombreou. Então aqui não ocorre tanta evaporação da água. Então aqui eu posso trabalhar com a lâmina de 3, 4 milímetros, uma vez por dia, irrigando uma vez por dia durante 30 minutinhos. Se eu abrir aqui, ó, vai estar tudo úmido. Tudo úmido. Aqui é a fita de gotejo passando. Então ela não irriga só no local. Quando a irrigação desce, ela fica aquela mancha de água assim, ó, no solo, né? Na moringa. Mas, por exemplo, é meu primeiro plantio, eu estou fazendo fora da época das águas. Vocês vão ter que trabalhar com a média de 350 a 400, 500 milímetros. Porque o primeiro plantio, ele é mais demorado, né? Até que eu chegue à época da colheita, varia de 90 a 120 dias. A maioria é 120 dias. Então, eu vou ter que melhorar isso para as altas produtividades. Mas, eu não consigo, eu não tenho essa lâmina d'água aqui, para mim realmente eu vou ter 200 milímetros. Faz nas condições que tem, porque dá para poder a moringa ela desenvolver, entendeu? Sem problema algum. A gente já viu aí regiões de extrema seca, o produtor fazendo assim o mínimo e ela indo, né? Então, assim, é uma planta que ela, por exemplo, em solos úmidos, ela não pega muito bem. Não pega, amarela, fica feia, né? Então, por exemplo, em solos argilosos, você, produtor, que vai plantar a moringa e vai irrigar, você tem que tomar muito cuidado, porque o solo não pode ficar daquela forma que você pega assim, que você aperta, que ele escorre a água. O solo argiloso, né, o barro, ele retém mais água e demora mais, e fora que ele fica duro, né? Quando vem a época da seca, assim, ele fica duro. Então a gente tem que tomar cuidado para irrigar e não ficar aquele solo aguado, úmido. Não, é manter a umidade. O que é manter a umidade? Tem um vídeo que eu falo aqui sobre as mudas, né? E até mostro como é que é o solo úmido. Solo úmido é quando eu pego e não sai aquela água escorrendo, sabe? Assim no meu braço. Eu pego o solo ali, ó, e vejo que tá úmido. Tá uma temperatura que a moringa tá agradável para ela. Então, é importante fazer o projeto técnico, tá? O investimento com irrigação é essa média de 300, 350 milímetros por ciclo. Quando eu falo ciclo, gente, às vezes não vai chegar a 350 milímetros, porque o ciclo da colheita de um produtor pode ser de 40 dias, como o nosso produtor, seu Gilberto, em Minas Gerais. Às vezes, por exemplo, o Paulo aqui na Bahia, ele tá cortando lá com 90 e 90 dias. Ele tá cortando, mas é uma área, porque ele tem um trabalho dele, tem outras áreas, então ele decidiu cortar a cada 90 dias. Se programou e falou, não, Rai, aqui vai ser a cada 90 dias. Então, lá para ele, o ciclo dele é o quê? De 90 dias. Então, vai ser de acordo com o seu ciclo. Então, não é todo produtor que vai usar um ciclo de 350 milímetros. Porque ele tá cortando a moringa, o solo dele tá muito bom, então ele tá, durante 40 dias, a moringa já tá desse tamanho, então ele não vai usar isso tudo, entendeu? Então eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, vai ser isso, porque não existe coisas exatas no agronegócio. Tudo é testado e tudo depende. Então o produtor, ele tem que testar, olhar, começou a amarelar, dei água demais, o que que acontece? Você não vai perder sua lavoura, não se desespera. Então reduz a água. A planta é uma planta inteligente.
ela não vai ficar gastando energia segurando aquelas folhas amareladas. Então ela vai abortar e vai soltar novas folhas, tá? Inclusive, para quem tá tendo problema com folhas amareladas e não sabe qual que é o problema na sua lavoura, vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu falo só sobre o amarelecimento na lavoura de moringa. Então, não é um vídeo muito técnico, porque tecnicamente mesmo o produtor ele tem que fazer um projeto com especialista em irrigação, mas eu quis trazer aqui essas informações porque o meu técnico ele não conhece a cultura da moringa. Já fala para ele que você assistiu o vídeo, qualquer coisa entre em contato comigo, eu vou mandar uma ideia, tá? Escrita, e ele vai entender de acordo com essa ideia escrita e tecnicamente por nossa equipe como é que funciona o ciclo, como é que funciona a quantidade de água na moringa. E isso vai depender do tipo de solo e da região. Por exemplo, aqui a gente tem mais luminosidade nessa época do ano. Tem regiões que já tem menos. Então tem regiões nessa época do ano que não vai usar tanta água, porque não tá tão quente como aqui. Então tudo depende, mas tem como fazer, e com esse vídeo aqui eu tenho certeza que trouxe mais clareza. E gente, eu quero pedir desculpa pra vocês, né, pela perturbação, é menino buzinando, é o Manel que veio aqui falar comigo na hora do vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo da Rainha da Moringa para todos vocês, aqui no Brasil, fora do Brasil. Thank you very much. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.